Muito bom dia, pastor Genivaldo. Hoje, dia 16 de novembro de 2018, em São Paulo. Esse vídeo é o de número 147, o título é Tamanho não é documento. E claro que não dá para se precipitar diante de um tema como esse aqui, de achar que a gente apela para a força bruta, taekwondo, jiu-jitsu, ou então para as conhecidas carteiradas. Você não sabe com quem está falando. Eu sou sobrinho do parente, do primo, do tio, do governador. Coisas desse tipo aí que a gente conhece muito bem. E nem também nos propomos a violência de qualquer ordem ou instigá-la de qualquer maneira, porque nunca foi este o ensino que nós recebemos de Cristo, e ele também agiu dessa maneira diante dos seus algozes, Paulo também da mesma maneira, e a igreja segue a mesma linha, por isso ela é chamada de cristã, que é seguidora de Cristo. Nós não precisamos de crentes, musculosos, faixa preta de qualquer tipo de luta marcial para defender a igreja do Senhor. Nós temos quem a defende. Quando nos posicionamos, obviamente, o fazemos com pessoas naturais. Eu sou uma pessoa natural, uma pessoa com compromisso social, uma pessoa que devo, obviamente, atentar para todas as leis que regem a vida civil. Como pessoa e como cidadão, opino, manifesto meu pensamento diante de tudo aquilo que perceba ser ruim para a nação, para o povo, e logicamente queremos o melhor para os nossos filhos, para os nossos filhos, netos e as gerações futuras, até que Cristo venha, quando tudo termina rigorosamente. Então tenho dois textos aqui engatilhados. O primeiro deles está aí no capítulo de número 16, 17 de 1 Samuel, que já no período regencial, Saul, rei de Israel, havia sempre lutas aí com os vizinhos, e agora foi apresentado a eles um gigante, exatamente o Golias de Gate, que segundo a descrição era uma verdadeira máquina de guerra com seu aparato, com a sua roupa de guerra e sua lança, que era um aparelho de um tecelão, uma coisa terrível, e que soldado pertencendo à fileira dos filisteus chegou na fronteira de guerra, e desafiou o povo de Israel, desafiou os soldados de Israel, disse: olha, manda um homem para lutar contra mim, entendeu? Eu quero um homem que lute contra mim. E desafiou: quem é o Deus de vocês, aquela coisa toda. E o certo é que um jovem que tinha deixado as ovelhas do pai para ir levar farnel lá, uma comida para os seus irmãos, vendo aquele tumulto todo e a percepção de fragilidade do exército de Israel, disse: o que está acontecendo por aqui? E aí contaram para ele que estavam sendo desafiados e que o povo estava desencorajado de poder lutar contra o gigante, E o certo é que o rei havia prometido dar a filha em casamento e abençoar aquele que vencesse o gigante, Todavia, Davi se propôs, foi subestimado pelos seus irmãos, porque era um jovem muito frágil, de frágil aparência, e o certo é que ele disse: olha, eu vou nessa batalha. E escolheu o quê? Saul tinha dado a armadura para ele, mas Saul era um homem muito mais, pelo menos a descrição bíblica de Saul, ele devia ter um porte muito mais avantajado do que Davi. Quando pôs as armaduras em Davi se sentiu incomodado com aquilo que está aqui no capítulo de número 17, quando ele se dispôs a pelejar contra os filisteus, e ele simplesmente deixou e disse: olha, eu não preciso nada dessas coisas não, porque eu estava cuidando do rebanho do meu pai, e veio um leão e veio também um urso, e eu agarrei o leão que havia pegado um cordeiro da sua boca, levantando contra mim, agarrei pela barba, feri e matei. Então o servo matou também tanto o leão como o urso. E esse circunciso filisteu, como
esse incircunciso filisteu, não é? Filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E ao invés de pegar a armadura de Saul, Davi desceu ao ribeiro, pegou 5 seixos e colocou no seu alforje e foi de encontro. E o filisteu, quando viu aquilo, falou: eu sou algum cão que você venha a mim dessa maneira, com pedra, com pau, para tentar me pegar, não é? Mas Davi falou para ele: eu vou te pegar e vou dar a tua carne para as aves do céu, vou arrancar a tua cabeça, entendeu? E aceitou o desafio e foi diante. E apenas com essas 5 pedras, não é? Ele disse aos filisteus: você vem a mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Vou te ferir, vou arrancar tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras. E assim ele fez. Pegou a sua funda, pegou a pedra, pôs na funda. Todo mundo sabe o que é realmente uma funda, como se fosse um estilingue, mas uma armação diferente. Rodou e lançou contra o filisteu. A pedra foi, olha o alvo como estava tão acertado, na testa do filisteu. Ele tinha sua armadura, o elmo, tudo, mas ela pegou exatamente na fronte e o filisteu caiu para frente desmaiado. Foi o suficiente para que Davi chegasse lá, e arrancasse a cabeça do gigante, levantasse mostrasse ao povo a vitória que Deus lhe havia dado. Não precisou de outra coisa, porque o desafio era contra Deus. Olha, vocês podem xingar o crente de fundamentalista, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas nunca falem do Deus dos crentes. Quem o fez, quem se comparou a ele, em termos de popularidade, todos tiveram um fim trágico. Então não tem. O próprio Titanic, não é? Quando o seu capitão disse: nem Deus afunda este navio. Bastou apenas um bloco de gelo descendo lá de cima, do norte, né? E rasgou o navio como quem rasga uma lata de sardinha. E o outro fato também, muito semelhante a este, foi quando, no período dos reis, Ezequias, ele tinha adoecido, mas ele fez reavivou sua aliança com Deus, fez uma limpeza na casa de Israel, tirando os balins, os astarotes e os altares a deuses estranhos, fez uma limpeza, um pacto com Deus, reorganizou a vida sacerdotal. E muito interessante que o capítulo de Número, veja bem, 32, verso 1, olha o que diz aqui: que depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, para afrontar o povo de Israel. Diz: quem é o teu Deus? Olha que coisa tremenda. Eu passei em Laquis, passei em outras cidades, o Deus dela não fez nada por eles. E quem é que vai defender vocês? Quem é o Deus de vocês? Vocês vão confiar aí no Ezequias? Meus queridos, foi o pior erro da vida dele. Como foi que ele foi destruído? Capítulo 32 está aqui, na minha mão. A destruição do exército dos assírios, que quem conhece a história universal sabe que os assírios tinham em suas fileiras os mais temíveis soldados, porque podiam rasgar a vítima com os dentes, eram terríveis mesmo, não é? E ameaçaram. E no verso de número 21 diz o seguinte: então o Senhor, veja que o desafio não foi contra Ezequiel, contra Israel, mas foi contra o Senhor. Então o Senhor enviou um anjo apenas, que destruiu todos os homens valentes e os chefes, os príncipes no arraial do rei da Assíria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Veja que coisa tremenda. Assim o Senhor livrou Ezequias, os moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, lhe deu paz por todos os lados. Não é isso que nós queremos, paz por todos os lados?
Não vamos provocar briga com o vizinho por causa do estacionamento do carro dele na porta da sua casa, ou sei lá, te atrapalhando, ou jogando, como fazem na minha. Se vai passear com o cachorro, quando chega no meu portão, o cachorro joga tudo para baixo ali, o dejeto dele. Você vai fazer o quê? Ficar brigando com todo mundo por conta disso? Se a pessoa não tem, sabe assim, respeito social, respeito por si, respeito pelos seus vizinhos. Não precisamos brigar com ninguém, não. Vou viver dignamente diante de Deus e deixa o resto que o Senhor cuida. Não tenha medo de desafetos lá na fábrica, quando você trabalha, ou no escritório, em qualquer parte, entenderam? Não chame ninguém para briga, não provoque ninguém. Fique no lugar de um verdadeiro servo de Deus, e a mão do Senhor estará sempre estendida para a tua vida, para te abençoar como a minha. Olha, se eu fosse contar experiências nessa área, seria realmente o melhor que a gente tem mesmo, é servir a Deus. Então, um grande abraço a todos. Lembrem-se, tamanho não é documento, mas não é documento para mim, não é documento para Deus. Tá? E quem provoca a igreja do Senhor, provoca exatamente o Deus que formou, que criou, que fundou a sua igreja, e ainda disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela e nem contra vocês. Grande abraço, Deus vos abençoe, no eterno nome de Jesus.